Um livro da Bíblia que é ateu? Caramba, que doideira é essa? Pois é, vamos falar sobre isso. Aproveite também para não perder o nosso conteúdo. Só aqui você encontra uma teologia que não é confessional, que não quer puxar você para acreditar nisso ou naquilo, mas que quer trabalhar a teologia com independência e com seriedade. Inscreva-se aqui e aproveite também e dá uma olhadinha nos nossos cursos imperdíveis no Clube de Membros. Tem curso por até R$ 7,99. Gente, você já ouviu falar do livro de Eclesiastes? Eclesiastes, mais um livro sapiencial, ou como você preferir, mais um livro poético. Algumas pessoas consideram o livro do Eclesiastes um livro mal-humorado. Mas não é um livro mal-humorado, não. É um livro muito mais sério e muito mais profundo do que isso. O livro de Eclesiastes é uma reflexão sobre a sabedoria prática, sabedoria do dia a dia, no seu aspecto mais pé no chão possível. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, que é óbvio que não é Salomão, né, gente? Quem disse para você que é Salomão te enganou, mas esse é um assunto para uma outra oportunidade, se você quiser. E se você topar, escreve aqui embaixo autoria de Eclesiastes. Se a gente tiver uma quantidade boa, eu posso fazer um conteúdo sobre isso. Mas o autor de Eclesiastes, ele trabalha as temáticas da sabedoria de uma maneira ácida. Talvez para nós, de maneira ácida. Eu diria que, além dessa acidez, o livro é muito lúcido. O livro é pé no chão, mas pé no chão de maneira bastante radical até, né? E acidamente realista. Realista. Porque você sabe que na vida nós podemos ser pessimistas ou podemos ser otimistas. E nós podemos ser realistas, né? Mas mesmo dentro da realidade, nós podemos enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, até porque a realidade mostra que o copo está pela metade, né? Mas o autor de Eclesiastes, ele tem o pé fincado no chão, ele não é em nenhum momento uma pessoa ilusória, imaginativa, ele não deixa que em nenhum momento a fé tire os seus pés do chão, de maneira alguma. Ele não é um cara devocional, de modo algum, nem contemplativo. Ele está enxergando a vida real tal como ele vê e tal como se manifesta para si. E eu diria para você que esse livro é um livro praticamente ateu. Praticamente ateu. Não estou querendo dizer se o autor acreditava ou não em uma divindade. Não é o caso. Mas que essa divindade, se ele acreditava, não tem a menor importância para o livro do Eclesiastes, não tem. Absolutamente não tem. O livro praticamente não fala de Deus. Não fala. E na vez que você acha que fala de Deus, é uma tradução equivocada que foi feita dessa maneira para salvaguardar uma importância de Deus que não existe para o livro. E eu estou me referindo ao capítulo 12, que é o último capítulo, versículo 1, em que ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles contentamento. Pois é, essa tradução é proposital, é colocar o Criador ali no singular, com letra maiúscula, para fazer um apontamento direto ao divino, né? Como se essa afirmativa concluísse toda a moral do livro sendo a esperança no Criador. Mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tá? O livro continua na sua tendência, na sua realidade, no seu pé no chão. E, aliás, gente, olha só, nem precisa ser tão intelectual para ver isso, é só você continuar lendo o capítulo 12, que você vai ver um autor que está descrevendo a velhice. Está descrevendo a velhice no sentido mais rasgado possível, de pessoas que o sol e a lua se escurecem e não conseguem enxergar com clareza, não é? Que os guardas da casa tremem,
os homens fortes se curvam, que os olhos e a janela perdem o seu brilho, enfim, que a força diminui, que levam sustos pelo caminho e por aí vai, tá? Então, o contexto já nos deixa muita coisa clara. O problema é que nós somos induzidos a enxergar os textos bíblicos de uma maneira, primeiro, cristianizadas, até os textos que não têm nada a ver com o cristianismo, e nós somos induzidos também a ver isso de maneira piedosa, e não de uma maneira realista, como é o caso do livro do Eclesiastes, né? A palavra que é usada aqui para criador é a mesma palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 2. É uma variação do famoso verbo bará, né? Verbo bará, que as pessoas afirmam que apenas Deus conjuga o verbo bará, é aplicado apenas a ele, porque bará significa criar a partir do nada. Bom, peronomútil, não é bem assim que essa história funciona, e Eclesiastes 12:1 está aqui para nos mostrar isso. O verbo usado ali é uma pequena variação do mesmo verbo lá de Gênesis 1:2, que é o verbo bará. E outra coisa muito legal, esse verbo aqui em Eclesiastes 12:1 está no plural, ou seja, lembra-te dos teus criadores. Criadores. Ué, mas então você está me dizendo que o livro do Eclesiastes, o autor, que não é Salomão, do livro de Eclesiastes, é um politeísta ou é um monolátrico, porque ele acredita em vários deuses? Não, 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 não. Não é disso que o texto está falando. É criadores mesmo, no plural, mas não justifica o C maiúsculo, não. É o C minúsculo mesmo. Na verdade, o texto está falando dos criadores, dos progenitores. Está falando de pai e mãe. Está falando de pai e mãe, né? O texto está dizendo: lembra dos teus criadores, lembra dos teus progenitores, lembra do teu pai e da tua mãe nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias dos quais, vai dizer, não tem neles contentamento. Então, o que o autor está refletindo aqui sobre a realidade da vida? Que a tendência de todo ser humano, se nada fora do normal acontecer nesse percurso, é que a gente envelheça. E envelhecendo, olha, estamos falando de 3.000 anos atrás, em que as possibilidades de vida, os recursos de saúde, etc., eram bem precários, nem se compara ao de hoje, nem em termos de expectativa de vida, nem em termos de qualidade de vida. Hoje, uma pessoa na terceira idade pode viver uma vida muito normal, muito plena, muito cheia de possibilidades, muito cheia de vitalidade, embora é claro que, mesmo diante disso tudo, há um desgaste evidente do decorrer da vida, né? Mas para aquela época isso era ainda mais nu e cru do que hoje. E o autor está dizendo, olha, a tendência da vida é que a gente envelheça, que a gente conheça a velhice, e quando a velhice chega, os dentes já não funcionam mais como antes, os olhos já não são tão claros como foram um dia, eles escurecem, as mãos já não têm as mesmas forças que tiveram num outro momento, as pernas bambeiam e você pode cair, você leva susto que até então você não levava no seu caminho, a vida fica bem mais difícil e fica bem mais complexa. E você, enquanto é jovem, deve se lembrar da velhice que chegou até o teu pai, até a tua mãe, de tornar a sua vida o mais digna possível, de tornar a sua vida o mais satisfatório possível, e você se lembrar que a velhice chega para todo mundo e que você é o próximo a experimentá-la. De que você não vai escapar dela se tudo der certo. De que a velhice está te esperando daqui a algum tempo. E quando chegar a sua vez, você que hoje é jovem, forte, valente, batalhador e não sei mais o quê,
também vai enfrentar as mesmas dificuldades que teu pai e a tua mãe enfrentam hoje. Você vai ver com menos nitidez, vai ter menos força, menos vitalidade, menos vontade de fazer as coisas, muito mais dificuldade naquilo que você faz enquanto jovem. Então, e isso não é uma praga que ele está rogando, não, tá? Não é uma praga que ele está rogando. Ele não está falando aí, ó, lembra dos teus pais, porque senão você vai se dar mal. Não, ele não está falando isso. Ele está falando, ó, você tem que se lembrar dos teus pais, porque a velhice já chegou até eles e ela vai chegar para você também. E quando chegar, você vai experimentar toda aquela lista ali de limitações e de dificuldades que ele está narrando na continuidade aqui do capítulo 12, né? Então, o conselho dele, a reflexão dele, é dizer para as pessoas o seguinte, ó, enquanto você é jovem, aproveite a sua juventude. Aproveite, sem esquecer dos seus pais, porque eles já passaram por isso e agora você tem responsabilidades, mas ó, lembre do que eles estão passando, porque amanhã é a tua vez. Lembre dos teus criadores, né, no dia da tua mocidade, para você ver como a velhice ela é limitante, como a velhice muda as pessoas, para você se lembrar de como era a tua mãe, como era o teu pai enquanto mais jovens e agora como é que eles estão, e para saber principalmente que amanhã é o que te espera. Amanhã é o que te espera. Então, veja, o autor do Eclesiastes, ele tem o pé fincado no chão, né? Às vezes até irrita a maneira realista e pé no chão que ele entende, lê e compreende a realidade ao seu redor. Não é um livro absolutamente nada triunfalista, nem tampouco otimista, né? É um livro, assim, bem duro de encarar e de digerir. E que, infelizmente, né? É claro que a gente gostaria que a vida sempre fosse boa, sempre fosse farta, sempre fosse feliz, fácil, tranquila, mas infelizmente ela não é assim. E, por outro lado, infelizmente também que as pessoas que pregam sobre esse texto cismam de transformá-lo num discurso moral, num espraguejar de alguém, né? Num lamentar para que nós façamos diferente. Tem coisas que pode fazer, mas outras que são inevitáveis para qualquer pessoa, independentemente de qualquer outro pré-requisito, né? E quando as pessoas têm essa tendência a querer espiritualizar coisas que não são assim espirituais no sentido devocional, no sentido piedoso, mas que são concretos, né? Que acontecem na concretude da vida, a tendência é que nós nos alienemos. É fazer com que os seus ouvintes entendam algo de maneira distorcida, enviesada, e, consequentemente, a gente se aliene da realidade e a gente passe a ter e a praticar uma fé que é ilusória, uma fé que é um devaneio. E a gente acaba empobrecendo o real sentido que os autores da Bíblia tinham em mente. E o autor de Eclesiastes não tinha em mente fazer de nós mais espirituais coisa nenhuma. Ele quer fazer com que as pessoas que lhe ouvem tenham os pés no chão e saibam que a vida, de vez em quando, e no caso dele, com uma certa frequência, é bem dura, é bem injusta, é bem ingrata, é bem ácida, e que a gente tem que encarar isso aí de peito aberto para que o problema fique, pelo menos, administrável, né? Porque, às vezes, é claro que esperança sempre é muito bom em todos os casos. Otimismo também, mas, às vezes, quando esse otimismo nos impede de enxergar a realidade, ele pode ser profundamente traiçoeiro e nos levar a um processo ilusório que a gente depois não sabe mais sair dele e tem uma frustração ainda mais radical. Enfim, gente, agora o que não é ilusório é o conteúdo teológico do nosso canal. E você é convidada para estar aqui com a gente o tempo que você quiser. Então, se inscreva, não sai sem se inscrever
E outra coisa, sem compromisso, clica ali em Seja Membro e dá uma olhadinha nos nossos pacotes. Tem um curso completo de teologia no pacote super completo e já tem cursos imperdíveis no plano de R$ 7,99. É muito barato e é um baita curso de patrística que te aguarda. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.